Muito boa tarde, pessoal. Hoje, 17 de junho de 2016, começa mais um fechamento de mercado aqui com vocês. Em mais um dia onde o mercado apresentou bastante dificuldade. A gente teve no pregão anterior, na sessão anterior, uma movimentação bastante positiva após a gente atingir um patamar importante de suporte, que é os 48 mil pontos. E isso trouxe para a gente uma volatilidade muito boa, somado a algumas informações que saíram ao longo do pregão, inclusive o pronunciamento do próprio Michel Temer ajudou a volatilidade do pregão de ontem. Porém, hoje, dia 17, aí, o mercado acaba apresentando uma dificuldade tremenda novamente em se manter forte. Amanheceu muito bem, iniciou aí o dia muito bem, tendo logo no início uma movimentação bem positiva. Logo depois a gente começou a amenizar um pouquinho da alta por conta dos bancos que começaram a enfraquecer. Foi o primeiro setor a apresentar algum tipo de dificuldade e isso trouxe para a gente uma correção, com a fraqueza dos bancos a gente acabou tendo aí uma correção para o Ibovespa e o alívio também das bolsas mundiais acabou trazendo aí um pouco mais de realização e esse alívio veio muito mais motivado pelo receio do Brexit, que continua sendo aí acho que o centro das atenções, essa questão no Reino Unido continua sendo o centro das atenções. O Fundo Monetário Internacional disse que o mercado pode enfrentar muita volatilidade e o crescimento econômico global pode ficar aí comprometido caso o Reino Unido vote pela saída da União Europeia. Então isso acabou estressando aí um pouco mais o mercado e trazendo aí um alívio. Enfim, o que a gente pode concluir é que, em relação a esse cenário de notícias, a gente deve ter ainda nos próximos dias e nas próximas semanas, enquanto não tiver a votação propriamente dito, o plebiscito sendo concluído, a gente ainda deve ter mais volatilidade voltada com foco aí na questão da zona do euro, tá certo? Bom, vindo para o gráfico, a gente consegue perceber que o Ibovespa mais uma vez respeitou níveis de suporte e de resistência. Tem estado difícil tomar decisão no curto e curtíssimo prazo, especificamente no swing trade, nos últimos dias. A gente teve uma queda bem interessante, trazendo o mercado para o suporte dos 48 mil pontos, porém a gente não conseguiu romper esse suporte e ontem, como a gente mencionou logo no início do fechamento de mercado, tivemos um bom movimento de mercado, um movimento positivo, sendo agitado por um conjunto de informações e de notícias que levaram os investidores a trazer os preços aí para uma variação bastante interessante. Porém, hoje, a gente pode quase que chamar de um contra-ataque, em relação ao que aconteceu ontem. Então, chama bastante atenção novamente o mercado sentindo essa resistência que tem de curtíssimo prazo, nessa faixa aqui, exatamente de 50 mil pontos. 50 mil redondo é uma resistência intraday também, que a gente precisa dar o devido cuidado, a devida atenção para ela ali, 49.900, 50 mil pontos. Os 52 mil continua sendo o divisor de águas, esse é o número que, se rompido para cima, a gente pega fôlego e horizonte, vamos de novo tentar brigar com 54, 55 mil, e os 48 mil pontos é um ponto de interrogação que fica aí para as próximas semanas a nossa expectativa, caso seja rompido esse valor aqui, provavelmente a gente deve ter uma movimentação mais forte. Alguns destaques para o dia de hoje, eu começo falando da Uzi Minas, Uzi 5, que teve aí ontem uma movimentação bem forte, A superação dos 2,10 deixa a característica do papel bonita para compra, porém fechou abaixo ontem, fechou abaixo hoje, e é um papel que se destacou bastante já na quarta-feira, Tendo uma puxada bem forte. Acreditamos que, se ela voltar a superar os 2,10, continua sendo interessante acreditar numa puxada aqui do papel para os 2,46, 2,60, por ali, 2,70, onde temos o divisor de águas. Porém, a resistência dos 2,10 continua sendo respeitado. O IBR, mais uma vez aí ganhando destaque. Hoje o papel aí em variação percentual foi destaque de queda, Uma das maiores baixas do dia, tá certo? E mais uma vez aí mostrando que o mercado em algumas situações sobe no fato e cai no boato. Enfim, muito se fala sobre o papel, várias informações com relação à empresa, e isso trouxe novamente muita volatilidade para ela. A região de 1,20
a 1,30 é o principal suporte agora. Se tivermos a perda disso aí, podemos novamente ameaçar R$1,90, ou seja, muito cuidado aqui com o IBR, que ganha destaque hoje negativo e pode ter mais volatilidade nos próximos dias, tá? Bom, Vale 5 também ganhou destaque junto com o setor de bancos, né? A gente teve uma movimentação bem atípica, a gente amanheceu muito forte para alguns papéis, fizemos novas máximas ao longo do intraday, ao longo do dia, e logo depois voltamos a enfraquecer, como a gente mencionou logo no início do fechamento. A Vale foi uma delas, mais uma vez ela não consegue ficar acima dos 12,30, essa região de 12,20 e 12,30 é o principal ponto de resistência no curtíssimo prazo. Acima disso, ela pode sim nos próximos pregões desenvolver um movimento para buscar aí os 13,30, que é o divisor de águas para compra por um prazo até maior. Para baixo, caso ela consiga romper os 11,65, ela ganha bastante destaque. Itube 4 também chamou bastante atenção, tocou na média móvel, ontem teve um bom desempenho, uma boa movimentação, hoje tocou na média móvel e voltou a cair. É mais um papel que, enquanto se manter abaixo de 29,40, chama atenção para a venda. Atenção para esse ativo na segunda-feira, perdendo a mínima que ficou hoje, abaixo dos 28,80, 28,83, pode produzir uma movimentação de baixa para continuar trabalhando no seu viés primário de baixa. Acima ela só muda de comportamento aí ganhando a região dos 30,60, 30,90 por ali. Esse é um número que chama bastante atenção. Um outro papel que eu trouxe para vocês aqui para a gente ficar atento Hipermarcas deixou mais um candle de indecisão e para segunda-feira eu acho que merece atenção a superação de 28,30. Ela pode desenvolver um movimento aqui de correção, resistindo bem essa volatilidade dos últimos dias. Já no quadro da venda, a perda dos 27,60 merece bastante atenção. Bom, a gente teve outros destaques aí dentro do setor de bancos, BBAS novamente apresentando dificuldade nos níveis que chegou, o Bradesco também. Eu acho que o mercado reserva bastante cautela com relação a essa questão do Brexit, que deve continuar agitando o mercado nos próximos dias. Esperamos aí que o Ibovespa consiga resolver a sua situação de consolidação entre os 48 mil pontos e os 52 mil pontos, e enquanto a gente trabalhar entre esses níveis, as operações de curto prazo, especificamente swing trade, devem oferecer um grau de dificuldade um pouquinho maior, ou seja, vamos tomar cuidado com a escolha do papel e com os alvos que a gente vai trabalhar no curto prazo. Desejo a todos um bom final de semana, um grande abraço e até o próximo fechamento de mercado.